Olá, queria compartilhar uma experiência que vivi em 2018 e que até hoje me deixa com calafrio só de lembrar. Espero que vocês leiam com a mente aberta, pois sei que o que vou relatar parece surreal, mas eu garanto que vivi cada detalhe dessa história. Em janeiro de 2018, decidi passar um tempo na casa de minha avó, no interior de Minas Gerais. A casa fica em uma pequena cidade chamada Varginha, conhecida por suas histórias de aparições estranhas. Mas eu nunca dei muita importância a essas lendas. Queria apenas um lugar tranquilo para relaxar e me desconectar da correria da cidade grande. A casa da minha avó fica em uma área mais isolada, nos arredores da cidade. Era uma casa simples, de tijolos aparentes, rodeada por um pequeno jardim com algumas árvores frutíferas e plantas que minha avó cuidava com muito carinho. Desde criança, eu sempre gostei de passar as férias lá, mas depois que cresci, as visitas se tornaram menos frequentes. Naquela ocasião, estava precisando de um tempo para mim, então resolvi tirar uma semana de férias e me refugiar na tranquilidade do interior. Cheguei numa tarde ensolarada e minha avó, como sempre, me recebeu com um abraço caloroso e um prato de biscoitos de polvilho que ela mesma fazia. Conversamos por horas na varanda, enquanto ela me contava as novidades da cidade e as últimas fofocas dos vizinhos. Tudo parecia em paz. No segundo dia, comecei a notar algo estranho. Sempre fui muito sensível a energias e ambientes. E, ao entrar em um dos quartos, senti um frio súbito, mesmo que o dia estivesse quente. O quarto em questão era o mais afastado da casa. E, segundo minha avó, estava trancado há anos. Ela disse que o quarto pertencia à minha bisavó, que havia falecido lá. Desde então, ninguém mais o usava. Senti uma pontada de curiosidade. Minha avó parecia evitar o assunto, então, para não perturbá-la, deixei de lado. No entanto, aquela sensação estranha persistiu em minha mente. Naquela noite, depois do jantar, sentei-me na varanda para observar as estrelas. O céu de Varginha é incrivelmente limpo, e as estrelas parecem brilhar mais intensamente do que em qualquer outro lugar que já visitei. Enquanto olhava para o céu, ouvi um barulho vindo do jardim. Parecia o som de alguém caminhando entre as plantas. Achei que fosse algum animal, talvez um gato ou um cachorro, então não dei muita atenção. Mas ao me virar, vi uma sombra movendo-se rapidamente entre as árvores. Meu coração disparou. Chamei minha avó, mas ela disse que não tinha visto nada. Ainda assim, aquela sensação de ser observado não me abandonou. Decidi ignorar e fui dormir, mas o sono não veio fácil. Fiquei rolando na cama, sentindo uma presença estranha no quarto. À meia-noite, fui acordado por um som perturbador, como um choro abafado, vindo de dentro da casa. Levantei-me devagar e segui o som até o corredor. O choro parecia vir do quarto trancado da minha bisavó. Fiquei paralisado por um momento, tentando entender o que estava acontecendo. Minhas pernas tremiam, mas a curiosidade foi mais forte do que o medo. Peguei a chave que minha avó guardava em um pequeno armário e, com o coração batendo acelerado, destranquei a porta. O quarto estava como minha avó descrevera. Uma cama de madeira antiga, um armário e uma cadeira de balanço. A janela estava entreaberta, permitindo que a luz da lua iluminasse o ambiente de forma fraca. O ar era pesado e o cheiro de mofo impregnava o lugar. Mas o que mais me chamou a atenção foi a cadeira de balanço, que se movia lentamente, como se alguém tivesse acabado de sair dela. Engoli seco e dei um passo para dentro do quarto. A cadeira parou de se mover e o choro cessou. Fiquei ali por alguns minutos tentando entender o que acabara de acontecer, mas não consegui. O medo me dominou e saí correndo do quarto, trancando a porta atrás de mim. Na manhã seguinte, perguntei à minha avó sobre o quarto e o que eu tinha ouvido, mas ela se esquivou, dizendo que devia ter sido o vento ou minha imaginação. No entanto, algo em sua expressão me dizia que havia mais naquela história. Decidi não pressioná-la. Durante os dias seguintes, continuei ouvindo sons estranhos à noite. O choro, os sussurros e até mesmo passos no corredor, como se alguém estivesse caminhando de um lado para o outro. O que era mais perturbador é que esses sons vinham sempre do quarto trancado. Uma noite, não suportando mais a curiosidade e o medo, resolvi investigar mais a fundo. Esperei minha avó dormir e, munido de uma lanterna, voltei ao quarto da minha bisavó. Quando entrei,
percebi algo que não havia notado antes. Havia um antigo baú de madeira aos pés da cama. Estava coberto de poeira, mas não havia sinal de cadeado ou tranca. Decidi abri-lo. Dentro do baú, encontrei uma série de objetos estranhos. Velas pretas derretidas, pequenos sacos de pano contendo ervas secas e um livro velho com páginas amareladas. O livro estava escrito em um idioma que não reconheci, com símbolos estranhos e desenhos perturbadores de figuras encapuzadas e rituais macabros. Folheei o livro, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. As palavras pareciam se mover na página, como se tivessem vida própria. No fundo do baú, encontrei algo que me fez questionar tudo o que sabia sobre minha família. Uma foto antiga da minha bisavó. Na imagem, ela estava em pé em um círculo desenhado no chão, cercada por velas acesas. Havia algo em seus olhos que me causou desconforto, uma espécie de brilho maligno. De repente, senti um vento frio atravessar o quarto e a porta se fechou com um estrondo. A cadeira de balanço começou a se mover novamente, mas dessa vez com mais força. O medo tomou conta de mim e saí correndo do quarto, deixando o baú aberto e o livro jogado no chão. Voltei para meu quarto e passei a noite em claro, tentando entender o que estava acontecendo. Pela manhã, quando fui contar à minha avó o que havia encontrado, ela estava diferente. Seu olhar estava distante e ela parecia evitar me encarar diretamente. Quando mencionei o baú e o livro, ela ficou pálida e disse em voz baixa: "Há coisas que não devem ser mexidas, meu filho. Sua bisavó, ela tinha seus segredos. É melhor não falar mais sobre isso." Essas palavras ficaram ecoando em minha mente. Minha avó sempre foi uma pessoa doce e tranquila, mas naquele momento, ela parecia assustada, como se temesse que algo pudesse acontecer se falássemos mais sobre o assunto. Decidi seguir seu conselho e não tocar mais no assunto, mas aquilo me deixou com uma sensação estranha, como se uma sombra pairasse sobre a casa. Naquela noite, o clima estava pesado, com nuvens escuras se formando no céu. Decidi sair para tomar um pouco de ar fresco e clarear a mente. Caminhei até o jardim, onde as árvores frutíferas balançavam suavemente com o vento. Sentei-me em um banco de pedra e tentei acalmar meus pensamentos, mas de repente ouvi um sussurro: "Vá embora." Olhei ao redor, mas não vi ninguém. O sussurro parecia vir de dentro da minha cabeça, mas soava como a voz da minha bisavó. Meu coração disparou e o medo tomou conta de mim. Decidi voltar para dentro, mas, ao me levantar, vi algo que me paralisou. No final do jardim, perto das árvores, havia uma figura encapuzada. Ela estava imóvel, apenas me observando. Seus olhos brilhavam na escuridão, como se emanassem uma luz própria. Por um momento, pensei que estava imaginando coisas, mas a figura começou a se mover em minha direção, lentamente. Corri para dentro de casa, trancando a porta atrás de mim. Minha avó estava na sala e, quando viu meu estado, perguntou o que havia acontecido. Contei a ela sobre a figura no jardim e ela apenas balançou a cabeça, murmurando algo que não conseguia entender. "Você não devia ter mexido no baú", disse ela finalmente. "Algumas coisas não podem ser desfeitas." Naquela noite, não consegui dormir. Os sussurros ficaram mais altos e o choro voltou, mais perturbador do que nunca. A sensação de ser observado era insuportável. Parecia que a casa inteira estava tomada por uma presença maligna. No dia seguinte, decidi ir embora. Disse à minha avó que precisava voltar para a cidade, mas ela não tentou me convencer a ficar. Apenas me abraçou e disse que eu deveria esquecer o que tinha visto. No entanto, ela me entregou algo antes de eu partir. Uma pequena cruz de madeira que, segundo ela, pertencia à minha bisavó e sempre a manteve por perto, dizendo que a protegia de certas coisas. Aceitei o presente, mesmo sem entender totalmente o que significava, e deixei a casa de minha avó com uma sensação de alívio misturada com uma inquietação que não consegui sacudir. Durante a viagem de volta para a cidade, fiquei pensando em tudo o que havia acontecido. Tentei racionalizar os eventos, convencer-me de que tudo não passava de coincidência, de que a mente prega peças quando estamos em um lugar desconhecido e vulnerável. Mas a imagem daquela figura encapuzada no jardim, a cadeira de balanço movendo-se sozinha,
o choro abafado no quarto. Nada disso parecia produto da minha imaginação. Quando finalmente cheguei em casa, senti um peso saindo de minhas costas. A rotina da cidade grande me ajudou a esquecer um pouco o que aconteceu. Mas de tempos em tempos, eu era tomado por um medo inexplicável, especialmente à noite, quando ficava sozinho. A cruz de madeira que minha avó me deu estava sempre ao lado da minha cama, como uma espécie de amuleto, embora eu nunca tenha sido uma pessoa religiosa. As semanas passaram e, aos poucos, os acontecimentos na casa da minha avó se tornaram uma memória distante, algo que eu relutava em lembrar. Até que um dia, recebi uma ligação que me fez reviver todos aqueles momentos aterrorizantes. Era minha mãe. Ela me ligou para dar a notícia de que minha avó havia falecido. Fiquei em choque, pois apesar de sua idade avançada, minha avó sempre parecia tão cheia de vida. Minha mãe me contou que ela foi encontrada sem vida em sua cama, segurando a mesma cruz que havia me dado, com uma expressão de paz no rosto. Mas havia algo mais que minha mãe mencionou e que me gelou a espinha. Quando encontramos a vovó, a casa estava toda bagunçada, como se alguém tivesse revirado tudo. O mais estranho é que o quarto da bisavó, aquele que estava trancado há anos, estava com a porta escancarada e, bem, havia marcas de velas derretidas no chão, como se tivessem sido usadas recentemente. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha. O quarto que eu havia trancado estava aberto novamente. Não podia ser coincidência. Aquela sensação de ser observado, de que algo estava me seguindo, voltou com força total. Era como se uma sombra estivesse sempre presente, mesmo à distância. Resolvi voltar para Varginha para o funeral e para ajudar com as coisas da minha avó. Quando cheguei lá, a casa estava do jeito que minha mãe descreveu. Havia uma desordem inexplicável, especialmente no quarto da bisavó. As velas derretidas que encontrei anteriormente agora formavam um círculo ao redor da cadeira de balanço, que estava virada para a janela, como se alguém tivesse passado muito tempo ali, observando a noite. Algo me dizia que eu precisava entender o que estava acontecendo. Então resolvi vasculhar a casa em busca de mais respostas. Lembrei-me do baú e do livro que havia encontrado, e, com um misto de medo e determinação, fui até o quarto da minha bisavó novamente. Para minha surpresa, o baú estava vazio. O livro e os outros objetos que eu havia encontrado simplesmente desapareceram. Não havia sinal de que alguém tivesse mexido ali, e isso me deixou mais desconfiado. Quem ou o que havia estado ali desde a última vez que eu visitara? Minha avó sempre foi discreta sobre o passado da família, mas agora eu estava determinado a descobrir mais. Comecei a perguntar aos vizinhos e aos poucos parentes que ainda moravam na cidade sobre a minha bisavó. A maioria não sabia muito, apenas que ela era uma mulher reservada e que nos últimos anos de vida se isolou completamente. Mas houve uma história que um dos vizinhos mais antigos contou que me deixou arrepiado. Segundo ele, minha bisavó, antes de se isolar, costumava ser vista nos arredores da cidade, em horários estranhos, como se estivesse à procura de algo. Alguns diziam que ela tinha conhecimentos sobre ervas e curas, e que pessoas da cidade a procuravam para pedir conselhos ou remédios para males que a medicina tradicional não conseguia curar. No entanto, com o tempo, esses pedidos se tornaram menos frequentes, e rumores começaram a surgir de que ela estava envolvida em práticas de bruxaria. Dizem que ela tinha um pacto com alguma coisa, algo que não era deste mundo. Disse o vizinho com a voz baixa e olhando ao redor, como se temesse que alguém pudesse escutar. Algumas pessoas acreditam que ela se tornou poderosa, mas que pagou um preço alto por isso. Essa revelação me deixou em choque. Poderia minha bisavó estar envolvida em algo tão sombrio? E o que dizer das experiências que tive na casa da minha avó? Estariam relacionadas a essas supostas práticas? Os dias que se seguiram foram sombrios e cheios de incerteza. Minha mãe e eu cuidamos dos preparativos do funeral e da organização da casa. Eu me sentia inquieto, como se algo estivesse prestes a acontecer. Na noite anterior ao funeral, decidi fazer uma última investigação na casa. Fui ao quarto da minha bisavó, determinado a encontrar alguma pista que explicasse tudo o que estava acontecendo. Quando entrei, a cadeira de balanço estava parada no centro do quarto e a janela aberta.
Um vento gelado atravessou o quarto, levantando as cortinas e fazendo com que um cheiro estranho impregnasse o ar. Olhei ao redor, tentando ver se havia algo que eu não havia notado antes. Foi então que percebi que havia um pedaço de papel preso debaixo da cadeira. Com as mãos trêmulas, peguei o papel e desdobrei-o. Era uma carta, escrita à mão, e reconheci imediatamente a caligrafia da minha avó. O conteúdo da carta fez meu coração parar por um momento. Meu querido neto, se você está lendo esta carta, significa que eu já parti. Há algo que preciso contar antes que seja tarde demais. Acreditamos que o que fazemos é para o bem, mas às vezes mexemos com coisas que não compreendemos completamente. Sua bisavó, ela fez escolhas que a afastaram de nós, escolhas que a levaram a buscar poder e conhecimento em lugares sombrios. Não era sempre assim, mas algo mudou nela. Algo que nunca pude entender, mas que a consumiu lentamente. Eu a amava, mas havia um medo constante em mim, medo do que ela poderia ter se tornado. Quando ela partiu, eu prometi a mim mesma que protegeria nossa família de qualquer coisa que viesse atrás de nós por causa de suas escolhas. Mas agora temo que isso já não seja possível. Se você sentiu algo estranho naquela casa, se viu ou ouviu algo que não deveria, por favor, não ignore. Deixe essa casa e não volte. Não posso protegê-lo mais. Que Deus esteja com você, vovó. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava a carta. O aviso da minha avó era claro. Algo estava naquela casa. Algo que não era deste mundo. O medo que senti naquela noite não se comparava a nada que eu havia experimentado antes. Sabia que minha avó estava tentando me proteger, mas sentia que já era tarde demais. Depois do funeral, decidi seguir o conselho de minha avó. Deixei a casa e voltei para a cidade, tentando deixar tudo para trás. Mas mesmo com a distância, não consigo escapar da sensação de que algo me segue. Às vezes, à noite, sinto uma presença no meu quarto, algo que não posso ver, mas que sei que está lá. E de vez em quando, escuto aquele sussurro familiar, como se uma voz me dissesse para ir embora. Hoje, anos depois, ainda tenho pesadelos sobre aquela casa e sobre o que encontrei lá. Guardei a cruz de madeira como um lembrete do que minha avó tentou fazer por mim. Mas sei que ela não pode me proteger de tudo. Se há uma lição que tirei dessa experiência, é que há forças no mundo que não compreendemos e que, às vezes, o melhor que podemos fazer é manter distância. Se você alguma vez se deparar com algo que não pode explicar, algo que desafia sua lógica e seu entendimento, eu imploro, não investigue. Às vezes, a curiosidade pode nos levar por caminhos perigosos, e há coisas que é melhor deixarmos no escuro. Assim como eu, você pode não gostar do que vai encontrar. Olá a todos! Gostaria de compartilhar um acontecimento que mudou completamente a forma como vejo o mundo ao meu redor. Eu sempre fui uma pessoa cética. Nunca acreditei em histórias de fantasmas, aparições ou qualquer coisa do tipo. Sempre achei que essas coisas fossem fruto da imaginação fértil de algumas pessoas, ou até mesmo exageros para chamar a atenção. Mas depois do que aconteceu comigo naquela noite, não consigo mais negar que existem forças que não podemos explicar. Tudo começou em uma noite aparentemente comum. Eu estava voltando de uma viagem de negócios, algo que eu fazia com frequência devido ao meu trabalho. Sou representante comercial e isso me obriga a viajar para diversas cidades do interior, muitas vezes por estradas solitárias e pouco movimentadas. Naquela noite, em particular, eu estava voltando de uma cidade pequena para Moura Capital. O trajeto era longo e eu já estava cansado, mas decidi continuar dirigindo para chegar em casa o mais rápido possível. A estrada era deserta, o que não era incomum para a região. Os poucos carros que cruzavam meu caminho pareciam desaparecer na escuridão, como se fossem engolidos pela noite. As luzes do painel do carro eram a única coisa que me mantinha alerta, enquanto o som monótono do motor embalava meus pensamentos. O relógio no painel marcava 23 horas e 45 minutos, quando percebi que o nível de combustível estava mais baixo do que eu esperava. Ainda tinha uma boa distância até a próxima cidade, e o posto de gasolina mais próximo ficava a cerca de 50 quilômetros. Decidi que seria melhor parar no próximo posto para abastecer e talvez tomar um café para espantar o sono. Continuei dirigindo por mais alguns minutos,
atento a qualquer sinal de um posto à beira da estrada. Foi então que avistei uma placa indicando que havia um posto a 5 quilômetros à frente. Fiquei aliviado, já que o ponteiro do combustível estava perigosamente próximo do vermelho. Poucos minutos depois, avistei as luzes do posto de gasolina à distância e comecei a desacelerar. Quando me aproximei, percebi que o posto era bem antigo, com uma estrutura que lembrava os anos 80. As luzes dos letreiros piscavam de forma irregular, como se estivessem prestes a se apagar. Parei o carro ao lado de uma das bombas e olhei ao redor, procurando algum frentista. O lugar estava deserto, exceto por um carro antigo estacionado no canto, com as janelas escurecidas. Desci do carro e fui até a loja de conveniência para ver se encontrava alguém que pudesse me atender. Ao entrar na loja, um sino acima da porta tocou, anunciando minha chegada. O ambiente era iluminado por lâmpadas fluorescentes, que piscavam de tempos em tempos, dando ao local uma atmosfera ainda mais sinistra. As prateleiras estavam parcialmente vazias, com alguns produtos cobertos de poeira, como se ninguém os tivesse tocado há muito tempo. No balcão, um homem de meia idade, com um semblante cansado, estava lendo um jornal amarelado. Ele levantou os olhos quando me aproximei e deu um leve aceno com a cabeça. "Boa noite. Preciso abastecer, mas não vi ninguém na bomba", disse, tentando parecer tranquilo, apesar da estranheza do lugar. O homem me olhou por alguns segundos antes de responder, como se estivesse avaliando se deveria ou não falar algo. "Pode deixar que eu já vou lá fora te atender", disse ele com uma voz rouca que parecia carregar um cansaço de anos. Agradeci e voltei para o carro, enquanto ele caminhava lentamente até a bomba. Observei enquanto ele abastecia meu carro, notando que seus movimentos eram mecânicos, como se estivesse fazendo aquilo no piloto automático. Quando terminou, ele voltou para dentro da loja e eu o segui para fazer o pagamento. Enquanto ele registrava a venda, senti um arrepio percorrer minha espinha. Era como se algo estivesse fora do lugar, mas eu não conseguia identificar o quê. Paguei pelo combustível e perguntei se ele sabia se havia algum lugar para tomar um café por perto, já que a loja de conveniência parecia não oferecer nada além de bebidas empoeiradas. O homem me olhou novamente, dessa vez com uma expressão que misturava pena e preocupação. "O único lugar aberto a essa hora é o Bar do Zé, uns 10 quilômetros estrada acima. Mas eu sugiro que siga em frente e evite parar por lá", disse ele hesitante. Achei aquele comentário estranho, mas estava cansado demais para questionar. Agradeci pela ajuda e voltei para o carro. Enquanto dirigia para longe do posto, não conseguia tirar da cabeça a expressão do frentista. Havia algo em seus olhos que me incomodava profundamente, como se ele soubesse de algo que eu desconhecia. Continuei dirigindo por mais alguns quilômetros, quando vi à frente um pequeno bar à beira da estrada. "Bar do Zé", dizia o letreiro, iluminado de forma precária. Apesar do aviso do frentista, o cansaço me venceu e decidi parar para tomar um café rápido antes de seguir viagem. O bar estava praticamente vazio, exceto por um homem sentado ao balcão, que parecia ser o proprietário, e um casal em uma das mesas ao fundo, conversando em voz baixa. O ambiente era modesto, com algumas mesas de madeira gastas e uma jukebox antiga que tocava uma música dos anos 70. O homem atrás do balcão, que presumi ser o Zé, me cumprimentou com um aceno de cabeça enquanto eu me aproximava. "Boa noite. O que vai querer?", perguntou ele com um sotaque carregado do interior. "Um café forte, por favor. Preciso de algo para espantar o sono", respondi, sentando-me no banco do balcão. Zé preparou o café enquanto eu olhava ao redor. O lugar tinha um ar nostálgico, como se o tempo tivesse parado ali. A jukebox tocava uma melodia melancólica que combinava perfeitamente com a atmosfera do lugar. Quando Zé colocou o café na minha frente, percebi que ele me observava com uma expressão curiosa. "Você não é daqui, né?", perguntou ele, mais como uma afirmação do que uma pergunta. "Não, estou só de passagem. Volto para a capital hoje mesmo", respondi, tentando não parecer muito interessado na conversa. Ele assentiu, mas continuou a me observar de forma inquietante. "Estrada perigosa essa, especialmente à noite. Muitos acidentes por aqui", comentou, com um tom de voz que parecia mais um aviso do que uma conversa casual. Fiquei em silêncio,
tentando não dar importância ao que ele dizia. Bebi meu café em goles rápidos, ansioso para voltar ao carro e terminar a viagem. Mas antes que pudesse me levantar, ele disse algo que me congelou no lugar. As almas perdidas sempre voltam para o lugar onde encontraram seu fim, especialmente na estrada. Olhei para ele, tentando entender o que ele queria dizer. Seus olhos tinham uma intensidade perturbadora, como se ele estivesse tentando me alertar sobre algo. Resolvi não prolongar a conversa. Paguei pelo café e me despedi rapidamente, com uma sensação de desconforto crescente. Enquanto voltava para o carro, percebi que o casal que estava no fundo do bar agora estava me observando através da janela. Seus rostos eram indistintos na penumbra, mas podia sentir seus olhares fixos em mim, como se estivessem me estudando. Aquilo me deixou inquieto e apressei o passo, desejando apenas deixar aquele lugar para trás. Entrei no carro, liguei o motor e saí rapidamente, sentindo um alívio imediato ao me afastar do bar. Mas o alívio foi substituído por uma sensação de apreensão enquanto dirigia pela estrada deserta. A escuridão parecia mais densa e o silêncio mais opressivo. A estrada, que antes parecia comum, agora parecia uma passagem para algo desconhecido e perigoso. Eu estava dirigindo há cerca de 15 minutos quando algo estranho aconteceu. Os faróis do carro começaram a piscar e o motor deu um solavanco como se fosse parar. Meu coração disparou e o suor frio começou a escorrer pela minha testa. Tentei manter a calma e acelerar, mas o carro parecia perder potência, até que finalmente o motor apagou completamente. Fiquei ali parado no meio da estrada deserta, cercado por uma escuridão total. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som do meu próprio coração, batendo forte no peito. Tentei ligar o carro novamente, mas o motor nem sequer dava sinal de vida. Era como se toda a energia tivesse sido drenada de repente. Foi então que comecei a sentir. Não sei explicar exatamente o que era, mas era uma sensação de presença, como se alguém ou algo estivesse me observando na escuridão. Olhei ao redor, tentando enxergar algo, mas a noite era impenetrável. Mesmo assim, a sensação de estar sendo vigiado só aumentava, e comecei a me sentir extremamente vulnerável. Decidi sair do carro e verificar o motor, embora soubesse que pouco poderia fazer para consertá-lo. Quando abri a porta, um vento frio me envolveu, arrepiando todos os pelos do meu corpo. A sensação de ser observado se intensificou e comecei a olhar ao redor com mais atenção. Foi então que vi, à distância, algo que me fez congelar. No acostamento, a alguns metros do carro, uma figura estava parada. Era uma silhueta escura, indistinta, mas claramente humana. Não se movia, apenas ficava ali, me observando. Meu coração quase parou e meu corpo inteiro ficou tenso. Quem era aquela pessoa? O que estava fazendo ali no meio da noite? Aproximei-me lentamente do carro, sem tirar os olhos da figura. Mas quanto mais eu me aproximava, mais ela parecia se afastar. Era como se estivesse me evitando, ou pior, me atraindo para algum lugar. A sensação de perigo era palpável, e todas as minhas instâncias me gritavam para voltar para o carro e trancar as portas. No entanto, havia algo quase hipnótico naquela figura. Uma parte de mim queria saber quem ou o que era. De repente, a figura se moveu. Não caminhou ou correu, mas pareceu deslizar suavemente para o lado da estrada, como se fosse parte da própria escuridão. Antes que eu pudesse reagir, ela desapareceu na mata ao lado da estrada, deixando-me sozinho novamente. Corri de volta para o carro, trancando todas as portas e tentando acalmar a respiração acelerada. Foi então que notei algo estranho no espelho retrovisor. Atrás de mim, na estrada que eu havia acabado de percorrer, havia mais figuras. Pelo menos 3 ou 4, todas paradas me observando. A escuridão e a distância tornavam difícil ver seus rostos, mas seus corpos pareciam imóveis, como se estivessem me esperando. Um pânico irracional tomou conta de mim e comecei a apertar o botão de ignição repetidamente, implorando para que o carro ligasse. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, o motor roncou de volta à vida. Sem hesitar, acelerei e saí dali o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Dirigi por quilômetros, com o coração ainda disparado
e as mãos suadas segurando o volante com força. Não fazia ideia do que tinha acabado de acontecer, mas sabia que precisava sair daquela estrada o mais rápido possível. Continuei dirigindo até avistar as luzes de uma cidade à distância. Entrei na primeira rua que vi e estacionei o carro em frente a uma pequena pousada. Mesmo depois de entrar no quarto, ainda me senti observado. Não consegui dormir naquela noite, e todas as tentativas de me acalmar eram inúteis. A imagem daquelas figuras me observando na estrada ficou gravada na minha mente, e toda vez que fechava os olhos, podia senti-las me vigiando. No dia seguinte, tentei racionalizar o que havia acontecido. Talvez eu estivesse cansado e meu cérebro estivesse pregando peças em mim. Talvez aquelas figuras fossem apenas pessoas normais, viajantes como eu, perdidos na estrada. Mas no fundo, eu sabia que não era isso. Sabia que havia algo muito errado naquela estrada. Alguns dias depois, voltei ao posto de gasolina, onde tudo começou, tentando encontrar o frentista para obter algumas respostas. Mas, para minha surpresa, o posto estava fechado, com sinais claros de abandono. Parecia que ninguém tinha passado por lá em anos. Quando perguntei a um morador local sobre o lugar, ele me olhou com uma expressão estranha e disse que aquele posto tinha sido fechado há mais de 10 anos, depois que o frentista desapareceu misteriosamente. Desde então, evito viajar por aquela estrada à noite, e toda vez que alguém menciona aquela região, sinto um arrepio involuntário. Ainda tento entender o que aconteceu comigo naquela noite, mas talvez nunca encontre respostas. A única coisa que sei é que há coisas neste mundo que não podemos explicar, e às vezes, a melhor coisa que podemos fazer é evitar cruzar o caminho delas. Tudo começou quando um amigo me convidou para passar um final de semana na casa de campo da família dele. A casa ficava em uma área rural bastante isolada, rodeada por uma densa floresta e localizada a cerca de 50 quilômetros da cidade mais próxima. Aceitei o convite, já que estava precisando de um tempo para relaxar e me desconectar da correria do dia a dia. No dia combinado, saímos da cidade logo após o almoço e chegamos à casa de campo no final da tarde. O lugar era realmente bonito, com uma arquitetura rústica e um grande jardim ao redor. Havia uma sensação de paz ali, e eu comecei a pensar que aquele final de semana seria exatamente o que eu precisava. Assim que chegamos, meu amigo me apresentou a sua família, seus pais, sua irmã mais nova e o cachorro da família, um pastor alemão chamado Thor. Todos foram muito acolhedores e logo nos sentimos à vontade. Passamos o resto da tarde explorando a propriedade, que incluía um pequeno lago e várias trilhas pela floresta. À medida que o sol começava a se pôr, retornamos para a casa, onde a mãe do meu amigo havia preparado um jantar delicioso. Depois do jantar, nos reunimos na sala de estar, onde uma grande lareira aquecia o ambiente. A conversa fluiu naturalmente, e todos pareciam estar se divertindo. Porém, à medida que a noite avançava, notei que o humor da família começou a mudar. Eles começaram a se tornar mais reservados, e uma sensação de tensão parecia pairar no ar. Decidi quebrar o silêncio perguntando sobre a história da casa. Foi então que o pai do meu amigo, um homem sério e de poucas palavras, olhou para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar completamente. Esta casa tem muitos anos. Era dos meus avós antes de eu herdá-la. Mas não é só a idade que faz dela um lugar peculiar, ele disse com uma voz grave. Curioso, pedi para ele explicar o que queria dizer. Foi quando ele contou algo que me deixou desconfortável. Há muitas histórias sobre este lugar, algumas boas, outras nem tanto. Dizem que, há muitos anos, uma mulher foi queimada viva na floresta que circunda a propriedade. Ela era acusada de bruxaria por alguns moradores do vilarejo, e eles decidiram fazer justiça com as próprias mãos. Desde então, dizem que o espírito dela vaga por essas terras, em busca de vingança. Todos na sala ficaram em silêncio após essa revelação. A mãe do meu amigo tentou mudar de assunto, mas a atmosfera havia mudado completamente. Eu sentia um leve desconforto, mas ao mesmo tempo, achava que talvez a história fosse apenas uma forma de assustar os visitantes. Decidi não dar muita importância, achando que seria só uma lenda local. Por volta das 23 horas, todos decidiram ir dormir.
Meu amigo e eu ficamos no andar de cima, em quartos separados. O meu quarto era acolhedor, com uma cama de madeira antiga, um armário grande e uma janela que dava vista para a floresta. Estava cansado da viagem e de todo o dia, então me deitei rapidamente, esperando ter uma boa noite de sono. No entanto, durante a noite, algo estranho aconteceu. Acordei de repente, sentindo uma presença no quarto. Abri os olhos e, por um momento, fiquei paralisado ao ver uma sombra indistinta no canto do quarto, perto do armário. A figura não se movia, mas eu tinha a nítida sensação de que estava me observando. Minha respiração acelerou e por um momento pensei que estava tendo algum tipo de alucinação por estar meio acordado. Mas à medida que meus olhos se ajustavam à escuridão, percebi que a figura estava realmente lá. Não conseguia ver seu rosto, mas era claramente o contorno de uma pessoa. Reuni toda a coragem que pude e perguntei em voz baixa: "Quem está aí?" Não houve resposta. A sombra continuou imóvel e eu comecei a sentir um medo intenso tomar conta de mim. Sem saber o que fazer, fechei os olhos e me cobri com o cobertor, esperando que aquilo desaparecesse. Meu coração batia tão rápido que eu sentia que poderia sair do meu peito a qualquer momento. O tempo passou e tudo ficou em silêncio. Finalmente, criei coragem para abrir os olhos novamente. Para meu alívio, a figura havia desaparecido. Passei o resto da noite acordado, incapaz de voltar a dormir, ouvindo cada pequeno ruído da casa com extrema atenção. Na manhã seguinte, desci para o café da manhã com uma sensação de cansaço e inquietação. Meu amigo notou que eu estava abatido e perguntou se eu havia dormido bem. Hesitei em contar o que aconteceu, mas acabei relatando o ocorrido na noite anterior. Para minha surpresa, ele não parecia surpreso. Isso já aconteceu antes. Outras pessoas que ficaram aqui também relataram ter visto uma figura no quarto. Meus pais acham que pode ser o espírito daquela mulher que meu pai mencionou ontem à noite. Ele disse, com uma calma que me assustou. O que ele disse me deixou ainda mais inquieto. A ideia de que aquela casa pudesse ser assombrada por um espírito vingativo começou a me parecer menos absurda, e eu comecei a considerar a possibilidade de que havia algo realmente errado ali. O dia passou lentamente, e eu não conseguia tirar da cabeça o que tinha visto. Decidi passar a maior parte do tempo fora da casa, explorando a floresta e tentando afastar os pensamentos sobre a noite anterior. No entanto, enquanto caminhava pela mata densa, comecei a perceber que não estava sozinho. Sabe aquela sensação de que alguém está te observando? Pois é, eu sentia isso o tempo todo. Olhei ao redor várias vezes, mas não vi ninguém. Mesmo assim, a sensação persistia, e comecei a ouvir ruídos estranhos vindo de todos os lados. Ramos quebrando, sussurros que pareciam se misturar com o som do vento, e uma presença invisível que parecia me seguir aonde quer que eu fosse. Voltei para a casa mais cedo do que o esperado, sentindo-me cada vez mais desconfortável. Quando cheguei, encontrei a mãe do meu amigo na cozinha, preparando o jantar. Ela percebeu minha expressão preocupada e perguntou se eu estava bem. Decidi abrir o jogo e contar tudo o que estava sentindo e ouvindo na floresta. Ela me ouviu com atenção, mas o que disse em seguida me deixou ainda mais assustado. Essas terras têm uma energia muito forte. Minha avó costumava dizer que a floresta guarda segredos que nenhum de nós deveria tentar desvendar. Talvez seja melhor você ficar por perto da casa hoje à noite. Ela sugeriu com um olhar sério. Aquela noite foi ainda pior do que a anterior. Novamente fui para o meu quarto por volta das 23 horas, mas desta vez não consegui dormir. Fiquei deitado na cama, olhando para o teto, ouvindo cada som da casa. Às vezes, ouvia passos vindos do corredor, mas quando olhava para a porta não havia ninguém. Por volta das 2 horas da manhã, comecei a ouvir um som de batidas na janela. No começo, achei que fosse o vento, mas logo percebi que eram batidas rítmicas, como se alguém estivesse tentando chamar minha atenção. Levantei-me lentamente e fui até a janela, mas quando abri a cortina, não havia nada lá fora. A floresta estava mergulhada em uma escuridão quase total, e a única luz vinha da lua, que mal iluminava o jardim. Fechei a cortina rapidamente, sentindo o medo aumentar dentro de mim. Voltei para a cama, mas as batidas continuaram. Desta vez eram mais fortes, e eu podia sentir o chão tremer levemente a cada batida.
Finalmente criei coragem para abrir a janela e tentar entender o que estava acontecendo. Quando abri a janela, um vento frio entrou no quarto, quase me empurrando para trás, e então eu a vi. Lá fora, no meio do jardim, estava a mesma figura que eu havia visto na noite anterior. Desta vez, estava mais perto e pude ver mais detalhes. Era uma mulher, com longos cabelos escuros que cobriam seu rosto. Seu vestido estava rasgado e sujo, e ela parecia flutuar levemente acima do solo. O pânico tomou conta de mim, e eu fechei a janela com força, recuando para o fundo do quarto. A figura não se moveu, mas seus olhos, que agora eu podia ver claramente, estavam fixos em mim, brilhando com uma luz que não era deste mundo. De repente, ouvi um grito vindo do quarto ao lado, onde meu amigo estava. Corri para lá sem pensar duas vezes e o encontrei sentado na cama, tremendo de medo. Ele me disse que também havia visto a mulher pela janela e que ela estava se aproximando da casa. Decidimos acordar o resto da família e contar o que estava acontecendo. O pai do meu amigo pegou uma lanterna e saiu para o jardim, com a expressão séria e determinada. Eu e meu amigo hesitamos por um momento, mas decidimos segui-lo. Saímos pela porta da frente, tentando não fazer barulho, como se isso fosse evitar atrair a atenção daquela figura. A noite estava incrivelmente silenciosa, exceto pelo som dos nossos passos sobre a grama molhada. A luz da lanterna do pai do meu amigo varria o jardim, iluminando os arbustos, as árvores e a trilha que levava à floresta. Não havia sinal da mulher que tínhamos visto antes. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. Estávamos todos em alerta máximo, esperando que algo terrível acontecesse a qualquer momento. De repente, Thor, o pastor alemão, começou a rosnar baixinho, seus olhos fixos em um ponto escuro no jardim. Ele estava visivelmente agitado, e seu comportamento me deixou ainda mais nervoso. O pai do meu amigo direcionou a lanterna para onde Thor estava olhando, mas não vimos nada. Mesmo assim, a sensação de que estávamos sendo observados era quase insuportável. Ficamos ali por alguns minutos, em silêncio absoluto, tentando captar qualquer movimento ou som que indicasse a presença daquela mulher. O pai do meu amigo começou a caminhar lentamente em direção ao ponto onde Thor estava focado, e nós o seguimos de perto, tentando não fazer barulho. Quando chegamos ao local, algo estranho aconteceu. A lanterna piscou e se apagou de repente, mergulhando-nos na escuridão completa. Tentamos ligar a lanterna novamente, mas ela parecia ter parado de funcionar. Nesse momento, o pânico começou a se espalhar entre nós. Foi então que ouvimos um sussurro baixo e arrastado, vindo de todas as direções. Parecia que a própria floresta estava sussurrando para nós, em uma língua antiga e incompreensível. O som era sinistro, como se estivesse sendo entoado por várias vozes ao mesmo tempo. Não consegui distinguir nenhuma palavra, mas a entonação era de ameaça, como se estivéssemos sendo avisados para sair dali. Meu amigo começou a recuar, puxando-me pelo braço, e eu não hesitei em segui-lo. O pai dele continuou tentando ligar a lanterna, mas sem sucesso. Então ouvimos um estalo alto vindo das árvores, seguido de um grito agonizante que ecoou pela noite. Não era humano. Era algo que parecia vir das profundezas da terra, cheio de dor e ódio. Thor começou a latir freneticamente, correndo em círculos ao redor de nós, como se tentasse nos proteger de algo invisível. O pânico tomou conta de nós e corremos de volta para a casa sem olhar para trás. A sensação de que algo estava nos seguindo era avassaladora, mas nenhum de nós teve coragem de verificar. Trancamos todas as portas e janelas assim que entramos, tentando nos acalmar enquanto o pai do meu amigo tentava entender o que havia acontecido. A mãe e a irmã dele estavam apavoradas, e até Thor parecia abalado, escondendo-se debaixo da mesa da cozinha. Passamos o resto da noite juntos na sala de estar, sem dormir. Ninguém falou muito. Estávamos todos tentando processar o que havíamos acabado de vivenciar. A casa, que antes parecia acolhedora, agora parecia cheia de sombras e segredos. A lareira estava apagada e o frio parecia se infiltrar pelas paredes, mesmo com todas as janelas fechadas. Quando o sol finalmente começou a nascer, a tensão na casa diminuiu um pouco, mas o medo ainda estava presente. Ninguém queria falar sobre o que tinha acontecido, como se admitir em voz alta tornasse tudo ainda mais real.
Decidimos que era melhor partir o mais rápido possível. Enquanto fazíamos as malas, o pai do meu amigo entrou no quarto onde eu estava. Ele parecia cansado e abalado, mas havia uma determinação em seus olhos. Não sei o que você viu ontem à noite, mas acredito que há algo nesta terra que não pertence a este mundo. Eu não deveria ter contado aquela história para você. Agora, é melhor que você vá embora e não olhe para trás. Ele disse em um tom que não admitia contestação. Não discuti. Aquele final de semana que deveria ser relaxante havia se transformado em um pesadelo. Nos despedimos rapidamente e eu e meu amigo partimos de volta para a cidade. Durante todo o caminho, ninguém falou nada. Havia um acordo tácito entre nós de nunca mais mencionar o que aconteceu. Por muito tempo, tentei esquecer aquela noite. Convenci-me de que tudo aquilo foi fruto da minha imaginação, que talvez o cansaço e o ambiente sombrio da casa tenham me influenciado. Mas de vez em quando, ainda sonho com aquela mulher no jardim, com seus olhos brilhando na escuridão. E toda vez que isso acontece, acordo com a sensação de que ela ainda está me observando, esperando o momento certo para aparecer novamente. Nunca mais voltei àquela casa de campo, e meu amigo também nunca mencionou o lugar de novo. Algo naquela terra estava errado, e eu sabia que nunca mais poderia olhar para o mundo da mesma forma. Há coisas que simplesmente não conseguimos explicar, e às vezes, o melhor é manter distância delas. Vou compartilhar algo que aconteceu comigo há cerca de 5 anos. Algo que nunca consegui explicar completamente. Sou uma pessoa cética por natureza. Sempre procurei razões lógicas para as coisas, mas o que aconteceu naquela casa me fez questionar tudo. Até hoje, quando passo pela rua onde aquela casa está, sinto um arrepio na espinha. Esta é a história que me faz duvidar do que eu acreditava ser a realidade. Eu estava em busca de um lugar para morar, algo simples e barato, já que tinha acabado de me mudar para uma nova cidade por conta do trabalho. Depois de semanas de busca, encontrei uma casa que parecia perfeita. Era uma pequena construção no fundo de um terreno grande, separada da casa principal por um extenso jardim. A dona da casa, uma senhora chamada Dona Ivone, vivia na casa da frente e era bastante simpática. Ela me mostrou o espaço e explicou que raramente alugava aquele imóvel, mas por algum motivo ela parecia ansiosa para que eu me mudasse logo. A casa dos fundos era pequena, mas acolhedora, com 2 quartos, uma cozinha, um banheiro e uma sala. O preço era bom e a localização me agradava, então não hesitei em fechar o contrato. Dona Ivone apenas fez uma observação. Você vai ouvir uns barulhos à noite. É uma casa antiga, então as madeiras rangem. Não se assuste. No início, tudo parecia normal. Eu me mudei e rapidamente me adaptei ao novo ambiente. As primeiras semanas foram tranquilas e eu estava satisfeito com a escolha. Mas com o tempo, comecei a notar algumas peculiaridades na casa. Coisas que eu ignorava no começo, mas que foram se intensificando. A primeira coisa estranha aconteceu numa noite de sábado. Eu estava na sala assistindo TV quando ouvi um som de passos vindos do teto. Parecia que alguém estava caminhando no sótão, mas a casa não tinha sótão. Pensei que fosse apenas o som da madeira, como Dona Ivone havia mencionado, então não dei muita importância. Mas o barulho continuou, cada vez mais insistente, como se algo ou alguém estivesse de fato andando de um lado para o outro. Na semana seguinte, comecei a ouvir batidas nas paredes. Eram leves, mas constantes, como se alguém estivesse batendo de leve com os dedos. Eu me levantei várias vezes para verificar, mas nunca encontrei nada. Tentei ignorar, convencendo-me de que era apenas a estrutura da casa se ajustando, mas no fundo, eu sabia que havia algo errado. Certa noite, acordei de repente com uma sensação estranha, como se alguém estivesse me observando. O quarto estava escuro, mas pude ouvir uma respiração pesada vinda do canto do quarto. Liguei o abajur rapidamente, mas não havia ninguém lá. Meu coração disparou e eu fiquei imóvel, tentando entender o que estava acontecendo. Naquele momento, comecei a pensar se aquelas histórias que eu ouvia sobre casas assombradas poderiam ter algum fundo de verdade. Nos dias seguintes, a situação piorou. Comecei a sentir uma presença constante na casa, como se nunca estivesse realmente sozinho.
As luzes piscavam sem motivo e os eletrodomésticos ligavam e desligavam sozinhos. Cheguei a chamar um eletricista para verificar a fiação, mas ele não encontrou nada de errado. Disse que estava tudo em ordem, mas eu sabia que havia algo muito errado. Então, certa noite, algo aconteceu que me fez questionar minha sanidade. Eu estava dormindo, quando acordei com uma sensação de peso no peito, como se algo estivesse sentado sobre mim. Tentei me mover, mas estava paralisado. Não conseguia respirar direito e a sensação de pânico foi imediata. Olhei para o teto e vi uma sombra, algo grande e disforme, pairando sobre mim. Tentei gritar, mas minha voz não saía. Senti que ia desmaiar, mas de repente, o peso desapareceu e eu pude me mover novamente. Eu me sentei na cama, ofegante e suando frio. A sombra havia sumido, mas a sensação de medo permaneceu. Passei o resto da noite acordado com todas as luzes acesas. Na manhã seguinte, fui falar com Dona Ivone, esperando que ela pudesse me dar alguma explicação. Ela me recebeu com seu sorriso habitual, mas quando comecei a contar o que estava acontecendo, o sorriso dela desapareceu. Acho que está na hora de contar o que aconteceu aqui, ela disse, com um suspiro pesado. Ela me convidou para sentar na sala da casa principal e começou a contar uma história que me deixou arrepiado. Anos atrás, aquela casa dos fundos era usada como ateliê por um artista que alugava o espaço. Ele era um homem solitário e excêntrico, que não tinha muitos amigos e raramente recebia visitas. Dona Ivone não sabia muito sobre ele, exceto que ele passava horas trancado na casa, trabalhando em suas esculturas. Certa manhã, ela encontrou a porta da casa aberta e, ao entrar, viu que o homem havia se enforcado em um dos quartos. A polícia foi chamada e o caso foi tratado como suicídio, mas depois disso ninguém quis alugar a casa novamente. Não gosto de falar sobre isso, ela continuou. Mas algumas pessoas que moraram lá depois disso disseram sentir coisas estranhas. Talvez seja apenas sugestão, ou talvez... Bem, quem sabe o que ficou naquele lugar? Eu não sabia o que pensar. Por um lado, tudo parecia começar a fazer sentido, mas por outro, era difícil aceitar que algo assim pudesse ser real. Voltei para a casa dos fundos com a cabeça cheia de dúvidas. Naquela noite, decidi que, se acontecesse mais alguma coisa, eu sairia de lá imediatamente. E não demorou muito para que isso acontecesse. Estava chovendo forte e o som da tempestade preenchia a casa. Eu estava no quarto, tentando ler um livro para me distrair, quando as luzes começaram a piscar. De repente, a TV na sala ligou sozinha, com um chiado alto. Meu coração disparou, mas eu me levantei para desligar a TV. Quando entrei na sala, senti um arrepio na espinha. No reflexo da TV, pude ver uma figura atrás de mim, parada no corredor. Era uma figura alta e escura, com traços que lembravam um homem, mas distorcidos, como se estivesse sendo puxado para dentro de si mesmo. Eu me virei rapidamente, mas não havia ninguém lá. A TV se desligou sozinha e o chiado cessou. Fiquei parado por alguns segundos, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Então peguei minha mala, joguei algumas roupas dentro e saí da casa sem olhar para trás. Na manhã seguinte, voltei para pegar o restante das minhas coisas. Dona Ivone me encontrou no jardim e, sem dizer uma palavra, entregou-me o dinheiro do aluguel que eu havia pago adiantado. Ela sabia que eu não voltaria. Nunca mais pisei naquele lugar e, desde então, evito até passar pela rua onde a casa está localizada. Até hoje, não consigo explicar o que aconteceu naquela casa. Alguns dizem que o espírito do artista ainda está lá, preso em sua própria solidão. Outros acreditam que a casa guarda algum tipo de energia residual, que afeta aqueles que vivem nela. Eu não sei o que é verdade, mas uma coisa é certa. Algo naquela casa não era natural, e eu não quero nunca mais ter que lidar com isso. Essa é a minha história, e só de relembrar, sinto o mesmo frio na espinha que senti naquela noite. Às vezes, as coisas que não podemos ver ou entender são as mais perigosas, e no fundo, acho que é melhor assim. Sou uma pessoa cética, sempre fui. Cresci ouvindo histórias de fantasmas, aparições e fenômenos sobrenaturais contadas por meus avós, mas sempre as tratei como meras lendas, contos para assustar crianças.
No entanto, uma experiência que tive há alguns anos mudou minha percepção sobre o que é ou não possível. A história que vou compartilhar pode parecer absurda, mas é exatamente como a vivi. Tudo começou quando me mudei para um pequeno apartamento no centro da cidade. Eu havia conseguido um emprego novo e precisava de um lugar para morar com urgência. Depois de algumas buscas, encontrei um prédio antigo, mas bem conservado, que parecia ideal. O aluguel era razoável, a localização era ótima e o ambiente parecia tranquilo. Não pensei duas vezes e fechei o contrato. Meu apartamento ficava no terceiro andar, número 302. Era uma unidade pequena, com uma sala de estar, um quarto, uma cozinha e um banheiro. Não tinha nada de especial, mas atendia minhas necessidades. Desde o primeiro dia, notei que o prédio tinha uma atmosfera peculiar. O corredor era sempre silencioso demais. As luzes piscavam de vez em quando. E os poucos vizinhos que encontrei pareciam sempre com pressa, evitando contato visual. Achei que era apenas parte do charme de morar em um prédio antigo. Os primeiros dias passaram sem grandes acontecimentos. Eu estava focado em meu trabalho e passava a maior parte do tempo fora de casa. Porém, na primeira noite de sábado que passei lá, algo estranho aconteceu. Estava chovendo forte e o som da chuva batendo nas janelas me relaxava. Decidi assistir a um filme e depois ir para a cama cedo. Lá pela meia-noite, quando eu já estava quase dormindo, ouvi passos no corredor. Isso não seria tão incomum se não fosse pelo fato de que os passos pareciam erráticos. Eram pesados, lentos e paravam de repente, como se a pessoa estivesse se movendo em círculos ou sem rumo. Achei que fosse algum vizinho chegando tarde em casa, talvez embriagado, então não dei muita importância. Mas os passos continuaram por vários minutos, indo e vindo, sempre no mesmo ritmo estranho. Levantei-me da cama e fui até a porta para verificar. Olhei pelo olho mágico, mas o corredor estava vazio. Os passos, porém, continuavam, agora soando mais altos, como se estivessem bem em frente à minha porta. Segurei a maçaneta, mas algo me impediu de abrir a porta. Um calafrio percorreu minha espinha e, por algum motivo, senti que não deveria abrir. Os passos pararam de repente e um silêncio absoluto tomou conta do corredor. Voltei para a cama, mas não consegui dormir o resto da noite. Aquilo me deixou desconfortável, mas tentei racionalizar, dizendo a mim mesmo que provavelmente era algum morador do prédio, talvez com algum problema, e que eu estava apenas exagerando. No entanto, na noite seguinte, os passos voltaram. Dessa vez começaram mais cedo, por volta das 22 horas. A mesma sequência. Passos pesados, erráticos, parando e começando de novo, como se alguém estivesse perdido. Mais uma vez, olhei pelo olho mágico e o corredor estava vazio. O desconforto que senti na noite anterior voltou, mas com mais intensidade. Eu estava começando a ficar preocupado. Falei com o zelador do prédio na manhã seguinte, perguntando se havia algum problema com os moradores, mas ele me olhou com uma expressão estranha e disse que não havia ninguém com esse perfil no prédio. Quando mencionei o som dos passos, ele apenas deu de ombros e sugeriu que poderia ser o encanamento ou algum problema na estrutura do prédio. Isso não fazia sentido para mim, mas aceitei a explicação. Entretanto, a situação só piorou. As noites seguintes foram cada vez mais perturbadoras. Os passos no corredor se tornaram uma presença constante. Parecia que o alguém estava cada vez mais agitado, como se procurasse algo ou estivesse tentando me comunicar algo. Comecei a dormir com a televisão ligada, tentando abafar o som, mas nada parecia adiantar. Foi então que, numa noite de quinta-feira, algo realmente assustador aconteceu. Eu estava na cozinha preparando algo para comer, quando ouvi um barulho alto vindo da sala, como se algo tivesse caído. Corri para ver o que era, e para minha surpresa, o quadro que estava pendurado na parede estava no chão, com o vidro estilhaçado. O quadro estava fixado firmemente, e não havia nenhum sinal de vento ou tremor que pudesse ter causado aquilo. Quando me abaixei para pegar o quadro, senti um arrepio subir pela minha espinha. O ar parecia mais frio do que o normal, e eu tive a sensação clara de que não estava sozinho no apartamento. Olhei ao redor, esperando ver algo ou alguém, mas não havia nada. Mesmo assim, a sensação de estar sendo observado era quase palpável.
Decidi que era hora de investigar mais sobre o prédio e seus antigos moradores. Conversei com alguns vizinhos, mas a maioria deles parecia relutante em falar sobre o lugar. Uma senhora idosa que morava no segundo andar mencionou que o prédio tinha uma energia estranha, mas não quis entrar em detalhes. Já um outro vizinho, um homem de meia idade, comentou rapidamente sobre um morador antigo do apartamento 302, mas quando perguntei mais, ele se calou e mudou de assunto. Depois de muita insistência, consegui arrancar algumas informações do zelador. Ele me disse que muitos anos atrás, o apartamento 302 havia sido ocupado por um homem chamado Carlos. Segundo o zelador, Carlos era um homem reservado que raramente era visto pelos vizinhos. Ele vivia sozinho e parecia ter poucos amigos ou familiares. O que tornou a história ainda mais perturbadora foi o que aconteceu com ele. Carlos foi encontrado morto em seu apartamento, sentado em uma cadeira de frente para a porta, com uma expressão de puro terror no rosto. Não havia sinais de arrombamento, e a causa da morte foi considerada natural, um ataque cardíaco. No entanto, as circunstâncias em que ele foi encontrado levantaram muitas suspeitas. Alguns moradores antigos acreditavam que algo no apartamento o levou à morte e que sua presença ainda estava lá, vagando pelo corredor, preso entre este mundo e o próximo. Aquilo me deixou em pânico. A ideia de que eu estava vivendo no mesmo lugar, onde alguém havia morrido de forma tão misteriosa, me fez querer sair daquele prédio imediatamente. Porém, meu contrato de aluguel ainda tinha alguns meses, e eu não podia simplesmente abandoná-lo sem mais nem menos. Além disso, parte de mim queria entender o que estava acontecendo, queria uma explicação racional para os eventos. Nas noites seguintes, comecei a prestar mais atenção aos detalhes. Notei que os passos no corredor aconteciam sempre à mesma hora, entre 22 horas e meia-noite. A frequência e intensidade pareciam aumentar quando eu estava mais agitado ou estressado, como se estivesse reagindo às minhas emoções. Comecei a gravar o som com meu celular, tentando capturar alguma evidência, mas sempre que eu ouvia a gravação no dia seguinte, tudo o que ouvia era silêncio, mesmo quando eu lembrava claramente dos passos. Uma noite, enquanto tentava dormir, ouvi algo diferente. Em meio aos passos, ouvi um som baixo e arrastado, como se alguém estivesse tentando falar, mas com muita dificuldade. Sentei-me na cama, prendendo a respiração, tentando captar mais claramente o que era. O som parecia vir da porta de entrada, então levantei-me e caminhei devagar até ela. Coloquei o ouvido contra a porta e ouvi algo que me gelou até os ossos. Um sussurro, quase inaudível, dizendo meu nome. Afastei-me rapidamente da porta, sentindo um medo que nunca havia experimentado antes. Quem ou o que quer que fosse, sabia quem eu era. Estava tentando entrar em contato comigo. Mas para quê? E por quê? Na manhã seguinte, eu estava decidido a sair daquele apartamento. Não importava o custo. Liguei para uma imobiliária e comecei a procurar um novo lugar para morar. Enquanto esperava as visitas a novos imóveis, passei a evitar passar tempo no apartamento. Dormia na casa de amigos e só voltava ao 302 para pegar roupas e itens essenciais. Numa dessas idas ao apartamento, encontrei uma carta enfiada por baixo da porta. Era um envelope velho, amarelado pelo tempo, sem remetente. Abri com cuidado e encontrei uma carta escrita à mão com uma caligrafia irregular. O conteúdo era perturbador. Se você está lendo isto, significa que está passando pelo mesmo que eu passei. Eu sei o que está acontecendo e sei que você está com medo. Também tive medo. Mas há algo que você precisa saber antes que seja tarde demais. O apartamento 302 guarda um segredo sombrio. Há anos coisas estranhas acontecem aqui. Coisas que não podem ser explicadas. Não sei por que isso acontece, mas sei que o que está lá não é humano. Pode parecer um espírito, uma entidade perdida, mas é algo mais maligno, algo que se alimenta do medo e do desespero. Se você estiver sentindo a presença dele, precisa sair o mais rápido possível. Eu tentei resistir, tentei ignorar, mas ele me consumiu. Está ficando mais forte e não posso mais lutar. Se você ainda tiver forças, fuja agora. Não cometa o mesmo erro que eu cometi. Carlos. Meu coração acelerou ao ler a assinatura. A carta era do antigo inquilino.
O homem que foi encontrado morto naquele mesmo apartamento. Ele sabia que algo estava lá e tentou avisar o próximo morador, mas parece que foi tarde demais. Não hesitei mais. Naquela mesma tarde, liguei para o proprietário e avisei que estava quebrando o contrato. Paguei a multa e me mudei no dia seguinte, levando apenas o essencial. Deixei a maioria dos meus móveis e pertences para trás. Não queria nada que tivesse passado tempo naquele lugar. Encontrei um novo apartamento em outro bairro, mais moderno e distante do centro. Durante as primeiras semanas, ainda tinha pesadelos e sentia a presença de algo me observando. Mas com o tempo, esses sentimentos diminuíram. Contei minha experiência a alguns amigos, mas muitos não acreditaram, achando que eu estava exagerando ou que tinha passado por uma crise de estresse. Hoje, ao relembrar aqueles eventos, ainda sinto um calafrio. Nunca consegui encontrar uma explicação racional para o que aconteceu no apartamento 302, mas sei que foi real. Algo ou alguém estava lá, e o fato de ter escapado me faz acreditar que tomei a decisão certa ao sair. O prédio ainda está lá, e de vez em quando passo por ele, me perguntando se o próximo morador está passando pelas mesmas coisas que eu passei. Talvez algum dia alguém consiga descobrir o que realmente aconteceu ali, mas eu não quero ser a pessoa a descobrir. Minha vida voltou ao normal, mas aquela experiência deixou uma marca em mim. Aprendi a respeitar o desconhecido e a não subestimar os avisos que vêm do além. O ceticismo que eu tinha antes foi abalado. E agora, sempre que ouço uma história sobre fantasmas ou fenômenos sobrenaturais, penso duas vezes antes de descartá-la como mera lenda. Afinal, algumas coisas simplesmente não podem ser explicadas.